Olá, boa tarde. Bom, vamos iniciar um seminário aqui, tá? Vou me apresentar primeiramente. Me chamo João Vitor, eu sou estudante do mestrado da UDESC, Centro Ciências Tecnológicas. Eu vou estar apresentando, né, vou estar orientando aqui o professor Paulo para um seminário sobre a linha de pesquisa de computação quântica, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para fazer comentários. Eu vou colocar a mensagem de vocês no final da apresentação do professor, para que, né, caso haja dúvidas, ele responda as suas questões, ok? Então, eu vou dar uma introdução mais direta do professor aqui, tá? O professor Paulo, por favor, fique mais à vontade para se apresentar também. Então, o doutor Paulo, professor, é adjunto da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ele é graduado em Física Bacharelado pela Universidade Estadual de Londrina. Ele também concluiu seu mestrado e doutorado em Física na mesma instituição, tá? Então, por favor, professor Paulo, fique à vontade para se apresentar e dar início ao seminário. Só faltou na apresentação. Boa tarde a todos e todas. Só faltou na apresentação você dizer que eu fui orientador seu de TCC de iniciação científica, né, João Vitor? Exatamente. João, muito obrigado pelo convite. É um prazer eu poder estar compartilhando parte do meu trabalho de pesquisa. Atualmente eu estou trabalhando eu sempre trabalhei na área de teoria da informação quântica, porém agora eu estou trabalhando mais com algoritmos quânticos aplicados a soluções de problemas em diversas áreas. Então, é um prazer falar com os estudantes e com os demais pessoas que estão participando aí da apresentação. Eu sei que isso vai ficar gravado, vai ficar registrado, então eu sei o quanto que é importante esse registro e compartilhar conhecimento, e eu entendo que é bem provável que algum dos acadêmicos aí eles vão conseguir achar correlação do que eu estou fazendo com os seus trabalhos de pesquisa e com uma possível aplicação para uma possível publicação. Isso é bem importante. Então, João, eu posso começar aí quando você quiser. Fique à vontade, pode iniciar já. Posso ficar à vontade? Então, Exatamente. bem, como o João disse, aí eu sou graduado em Física pela Universidade Estadual de Londrina e mestrado e doutorado eu fiz lá. Eu comecei a trabalhar com teoria da informação quântica em 2002, na minha iniciação científica, e confesso a vocês que eu achava que computação quântica para mim era uma coisa que eu iria ver somente na ficção científica, e hoje eu tenho 44 anos e hoje nós temos alguns computadores quânticos funcionando no mundo, e nós estamos vivendo o boom da computação quântica, e nós passaremos por uma revolução a respeito de computação quântica nos próximos 5 anos, e isso vai afetar a nossa vida, eu espero, de uma maneira positiva. Então, a ideia hoje é passar para vocês essa análise de componentes principais, fazer um paralelo entre o clássico e o quântico, para a gente poder, primeiro, entender o componente principal clássico e entender como isso pode ser implementado em um computador quântico. Então, eu separei a minha fala aqui, como, óbvio, eu não estou falando para um público que é conhecedor da área de computação quântica, eu preciso introduzir alguns conceitos da computação quântica antes de falar de componentes principais quânticos. Então, primeiramente, eu vou falar do surgimento da computação quântica, depois introduzir o conceito de qubit e emaranhamento, tratar do PCA clássico e do PCA quântico, e no final quero falar um pouco de perspectivas, que é muito importante para vocês que estão na pós-graduação, caso tenha interesse em antenar nessa área, porque ela pode ser muito promissora para alguma solução de problemas que vocês estão trabalhando na atualidade. Vamos lá. Então, óbvio que a lei de Moore ela não é a percussora da mecânica quântica, bem longe disso, mas o Gordon Moore, em 65, ele constatou que o número de transistores em um microprocessador ele dobrava a cada ano.
Se vocês olharem aqui ao eixo Y desse gráfico aqui, vocês vão constatar que essa escala aqui é logarítmica, tá? Então, aqui está o desenvolvimento de alguns processadores e eles obedecem muito bem a lei de Moore. E óbvio que isso, além de trazer essa informação de que desse aumento da densidade de transistores, ela cresce exponencialmente, ela traz uma coisa mais significante ainda, que é o fato de que se o número aumenta e o componente ele permanece do mesmo tamanho, significa que os meus transistores eles têm que estar diminuindo. E, consequentemente, como eles estão diminuindo exponencialmente, eles vão chegar numa escala atômica. E as regras que valem para fenômenos nessa escala não são mais descritas pela mecânica clássica, pela teoria de informação clássica. Eu preciso repensar na forma de manipular informação dentro dessa escala. Quem apontou a primeira ideia para usar fenômeno quântico para processar a informação foi o Richard Feynman. Ele, em uma convenção sobre computação, ele disse assim, olha, fenômenos quânticos eles podem ser melhores simulados em computadores quânticos. E aí meio que não, né? De certa forma, aqui foi o ponto de partida para a teoria da informação quântica, para a computação quântica, com esse apontamento do Feynman. Algoritmos quânticos, a primeira proposta ela foi apresentada por Deutsch em 85. Ele criou um algoritmo aí para classificar a função, e esse algoritmo ele teria uma eficiência maior do que os algoritmos de classificação de computadores clássicos. Por enquanto eu não vou explicar esse algoritmo, na verdade meu objetivo não é explicar esse algoritmo, o algoritmo de Deutsch na minha fala aqui. Eu vou falar de outro algoritmo, que até o João trabalhou no TCC dele, mas a ideia de computação quântica, ela tem o seu marco inicial com a proposta do primeiro algoritmo aqui por Deutsch, que é um algoritmo classificador de funções. Então, como que a computação quântica está hoje no mundo, né? Então, a IBM ela tem um computador de 1.121 qubits. Esses qubits são qubits de supercondutores. A unidade base de informação é a direção da corrente. Então, corrente no sentido horário computa-se como 0, por exemplo, e corrente no sentido anti-horário computa-se como 1. E você usa micro-ondas para manipular os estados dos qubits, ok? Então, além da IBM, a China tem um computador quântico com uma arquitetura diferente, que é o Jiuzhang, não sei se a pronúncia está correta. Ele é um computador com 255 qubits e ele usa fótons polarizados aí para computar a informação. Aplicações principais simulação de novos materiais, otimização de rotas. Eu posso usar também esses algoritmos para previsão financeira. Então, um problema com o surgimento da computação quântica, eu não classifico isso como problema, porque já há uma solução, é a segurança e criptografia. Os sistemas criptográficos que nós usamos hoje no nosso computador, no nosso celular, eles usam uma chave que é baseada em números primos, e os computadores quânticos eles são muito eficientes para fatorar números primos. Então, não há chave criptográfica a criptografia clássica, ela não é capaz de enfrentar um computador quântico. Por outro lado, já estão surgindo novos sistemas criptográficos antiquânticos aí. Portanto, a computação clássica que nós utilizamos no nosso cotidiano, com os nossos smartphones, com os nossos computadores, ela vai permanecer como tal. O que vai acontecer é que a criptografia usada ela vai passar por uma criptografia antiquântica, somente isso. Então, só para vocês entenderem, esse gráfico aqui, ó, nós estamos aqui em 2025, ó,
e a supremacia quântica ela foi ultrapassada em 2019 com a Google. Então, o que seria a supremacia quântica? É um computador quântico ele resolver um problema mais rapidamente que o melhor computador clássico que nós possuímos no momento, que no caso é um cluster, né? Então, o que aconteceu? A Google, ela em 2019, ela utilizou um circuito de classificação. Esse computador Sycamore deles, ele resolveu essa tarefa em 200 segundos, enquanto um computador clássico ele demandaria 10 mil anos para resolver essa tarefa. Portanto, mostrando que os computadores quânticos eles têm capacidade de processamento de informação muito mais rápido que os clássicos. Agora, aqui eu aponto o problema, tá? O problema é que, atualmente, os computadores quânticos, eles demandam 90% dos seus qubits para a solução de erro quântico. Perdão, não. Solução não. Correção de erro quântico. O que significa isso? Por exemplo, naquele computador quântico da IBM, eu tenho 1021 qubits. 1021 qubits significa que desses 1021 qubits, eu demandarei quase 1000 qubits para a correção de erro quântico, enquanto os 100 qubits remanescentes eles serão utilizados para processamento da informação. Então, obviamente que o nosso conceito de física ele está associado ao mundo. A física clássica ela está muito intrínseca à nossa percepção de mundo. Então, o mundo macroscópico que nós conhecemos, ele é descrito pela física clássica e, portanto, nós entendemos o mundo muito de maneira clássica. Por outro lado, quando eu vou tratar de fenômenos na escala de átomos e moléculas, eu preciso... a física clássica ela não é suficiente para isso. Eu preciso de mecânica quântica. E um ponto importante aqui é que, obviamente, que as leis quânticas elas diferem muito das leis da física clássica, da nossa concepção de mundo macroscópico. Por isso que nós temos tanta dificuldade de entendimento de mecânica quântica, porque a nossa percepção de mundo ela é moldada pela física clássica. Então, quando nós vamos avaliar fenômenos na escala atômica e molecular, nós enfrentamos uma série de problemas, porque a nossa concepção de mundo macroscópico ela é muito diferente, e, portanto, nós temos que quebrar essa concepção de mundo macroscópico e entender que os fenômenos a nível de átomos e moléculas, eles são descritos pela mecânica quântica, que é um conjunto de regras totalmente diferente. Então, para introduzir os conceitos de... Só um momentinho que deu uma travadinha na apresentação aqui. Bem, então aqui eu trago duas frases, né, que antigamente eu achava legal essas frases, só que hoje em dia eu olho elas com um pouco de receio, sabe? Se a mecânica quântica não te assustou, você não entendeu ela ainda. Frase dita por Niels Bohr. Já o Feynman disse assim, ó, posso dizer seguramente que ninguém entende física quântica. Pessoal, hoje nós entendemos muito mecânica quântica, tá? O problema é que, como eu disse para vocês, mecânica quântica ela vai em oposição à nossa concepção de mundo macroscópico, como nós entendemos a realidade. Então, óbvio que isso causa um certo incômodo para nós. Mas o fato é que a mecânica quântica ela está presente em uma série de tecnologias, desde partículas subatômicas, física nuclear, materiais, física de materiais, computação quântica, laser, comunicação, criptografia. Então, só para vocês terem uma ideia,
tecnologias quânticas, elas podem gerar até 2 trilhões em valor econômico até 2035. Então, é da casa de trilhões. Outra agência aqui, ela estipulou que 450 bilhões e 850 bilhões até 240 vai ser gerado de valor econômico. Então, as tecnologias dos próximos tempos, elas vão estar totalmente associadas à computação quântica e mecânica quântica. Uma estimativa de 2001, que 90% do PIB mundial ele está associado a descobertas da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica ela é importantíssima para a economia mundial. Então, basicamente, aqui eu finalizei computação, comunicação e criptografia, porque são áreas que estão diretamente ligadas à computação quântica. Então, para introduzir o conceito de qubit, óbvio que eu sei que eu estou trabalhando com pós-graduação, mas eu tenho consciência que alguns alunos aqui nunca tiveram contato com a teoria, com computação quântica. Então, a base de informação da computação quântica é o qubit. E para introduzir o conceito de qubit, eu vou usar um experimento muito conhecido por nós físicos, que é a lei de Malus, né? A lei de Malus é um experimento onde eu avalio a intensidade de radiação com base na polarização, e ela é descrita aqui pela lei de Malus, ou seja, a intensidade de radiação que atravessa eu tenho 2 polarizadores, eu tenho um polarizador e um polarizador analisador. Então, a quantidade de radiação que atravessa a intensidade da radiação que atravessa o polarizador analisador, ela é proporcional ao quadrado do ângulo entre o polarizador e o analisador. Então, se os polarizadores eles estiverem paralelos, a intensidade é máxima, 100%, cosseno de 0,1. Se eles estiverem perpendiculares, a intensidade é nula, ok? Então, nós podemos repensar nesse experimento aqui, deixando de enviar radiação em alta intensidade e mandando fótons individuais. Aí eu preciso reinterpretar a lei de Malus da seguinte maneira. Esse cosseno ao quadrado ele não está associado mais a uma intensidade, ele está associado a uma probabilidade. Então, o cosseno ao quadrado de θ menos φ é a probabilidade de um fóton que atravessou um polarizador com um ângulo θ atravessar um analisador com ângulo φ, ok? Então, essa probabilidade é máxima quando os polarizadores estão paralelos e ela é nula quando os polarizadores estão perpendiculares, ok? Então, isso nós sabemos a respeito da lei de Malus. Então, quando o meu ângulo φ é igual a θ, eu tenho polarização, eu tenho 100% dos fótons passam, e quando o meu ângulo φ é π/2, nenhum fóton passa. Então, um pouquinho de álgebra aqui, eu posso escrever esse cosseno de θ menos φ como o cosseno de θ vezes o cosseno de φ, mais o seno de θ vezes o seno de φ. Eu posso representar esse produto como um produto de 2 matrizes, tá? Uma matriz linha e uma matriz coluna, que são vetores de estados, ok? O produto dessas matrizes me fornece a amplitude de probabilidade e o quadrado do produto dessas matrizes me fornece a probabilidade. Então, obviamente, como eu estou usando uma matriz de dimensão 2, eu estou trabalhando com um espaço de 2 dimensões e eu posso representar um vetor de estado em termos dos vetores de base, que é vertical e horizontal. Vertical 0 e horizontal 90, ok? Então, qualquer um estado de polarização geral θ, ele pode ser representado pelo cosseno de θ e o seno de φ como sendo elementos dessa matriz coluna. E, como eu havia dito para vocês, a polarização vertical e horizontal do fóton, ela forma uma base. Então, para θ é 0, eu vou ter o estado vertical, representado por um 0. E
para a horizontal, eu vou ter o estado 0,1. E esses estados, eles são ortogonais, ok? Se eles são ortogonais, eles formam uma base e, obviamente, como se trata de um estado quântico de 2 níveis, esse pode ser, eu posso utilizar a polarização de um fóton como uma unidade básica de informação quântica, ok? Então, eu posso associar ao estado 0 para a polarização vertical e ao estado 1 para desculpa, eu posso associar o qubit 0 para a polarização vertical e o qubit 1 para a polarização horizontal. Ok? Agora, o próximo slide ele vai tratar de o que diferencia o bit clássico do bit quântico. Então, eu posso pensar num bit clássico como sendo uma moeda ou um interruptor, onde se a luz está acesa, eu associo 1, se a luz está apagada, 0. Se a moeda caiu cara, eu associo 0. Se a moeda caiu coroa, eu associo 1. O fato é que não existe estados intermediários, tá? Ou a moeda existe em 0, ou a moeda existe em 1, bem como ou a lâmpada está acesa, ou a lâmpada está apagada. Bits clássicos, eles são estados, não é permitido para os bits clássicos existirem estados intermediários entre 0 e 1. Ok? Bem, e o qubit já é, o qubit ele já permite que existam estados intermediários entre 0 e 1. Então, o qubit ele pode existir em infinitos estados entre 0 e 1, inclusive 0 e inclusive 1, ok? Por outro lado, a hora que eu medir o qubit, ou ele vai me fornecer o resultado 0, ou ele vai me fornecer o resultado 1. Mas antes da medição, ele pode ocupar qualquer estado entre 0 e 1. Então, eu tenho infinitos estados entre 0 e 1 para um qubit. Então, obviamente que o qubit ele é representado como uma função de onda na base computacional aí, que no caso 0 e 1, como eu havia dito para vocês, ele pode ser a polarização do fóton, o spin do elétron, esse estado de 2 níveis de um átomo. Então, o estado fundamental, o estado excitado de um átomo. Qualquer estado quântico que tenha 2 níveis, eu posso associar um qubit a ele. Como a corrente, né? No caso dos computadores quânticos de supercondutores, né? O sentido da corrente. Então, horário anti-horário vai me gerar um estado, uma base, consequentemente uma base ortogonal, e que eu posso ter combinações lineares entre esses dois estados. E aqui o alfa e beta, como vocês sabem, são amplitudes de probabilidade, o quadrado representa a probabilidade. Então, 0 e 1, como eu havia dito, são bases ortonormais e forma a base computacional. Aqui, um fato importantíssimo na computação quântica é o paralelismo quântico, ok? Então, vamos olhar. Né? Então, estou representando a função de onda para um qubit. Uma função de onda para um qubit tem 2 estados. Já a função de onda para 2 qubits, ela tem 4 estados. 00, 01, 10 e 1. Ok? Então, se eu for pensar numa função de onda para 4 qubits, eu terei... para 2 qubits eu tenho 2 ao quadrado estados, 4 estados. Já para 8 qubits, já para 3 qubits, eu tenho 8 estados. Então, 2 elevado a 3, 8. E o espaço vetorial, a dimensão do meu espaço, ela cresce com 2 elevado a n, ok? Isso é muito importante, porque esses estados, eles são estados simultâneos. 3 qubits, eles permitem que eu tenha 8 estados simultâneos. Então, se eu for processar a informação onde eu tenha 8 estados, um computador quântico de 3 qubits, ele processa essa informação simultaneamente. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho 8 possibilidades de caminho. Para um computador clássico,
no problema do caixeiro viajante, eu teria que percorrer cada caminho de uma vez. Então, eu percorreria o caminho 1 até o 8 uma vez e descobriria qual caminho que é o melhor caminho. Por outro lado, para um computador quântico, eu posso usar algoritmos quânticos que eu tenha esses 8 caminhos simultaneamente. E, consequentemente, o meu tempo de computação será mais rápido para escolher o caminho mais eficiente. Então, lembrando que crescimento exponencial vai me dar muita vantagem para a computação quântica, porque eu tenho estados simultâneos. Então, função exponencial ela cresce muito rapidamente. Além disso, os computadores quânticos eles usam algo muito importante para a física, que é o emaranhamento, né? Óbvio que eu estou colocando o paradoxo CPR aqui, que foi um artigo que o Einstein ele apresentou o emaranhamento, só que, na verdade, ele estava nesse artigo questionando se a mecânica quântica era uma teoria completa, tá? Então, esse trabalho é bem interessante, porque ele, mesmo tendo erros conceituais, ele apresentou algo muito importante para o desenvolvimento da teoria da informação quântica e, consequentemente, o desenvolvimento da mecânica quântica. Esse artigo tem algo interessante que eu acredito que foi o Podolsky. Ele divulgou para o New York Times que eles apresentaram uma proposta que derrubava a mecânica quântica, que mostrava que a mecânica quântica não era uma teoria completa. E essa reportagem no New York Times saiu antes de o artigo ser publicado. E o Einstein brigou com o Podolsky e eles nunca mais conversaram entre si. Mas, basicamente, o paradoxo CPR consiste em um sistema que ele produz 2 partículas. Uma partícula é mandada para Marte, a outra para a Lua, não importa para onde você manda. Mas o fato é o seguinte, né? Dado as leis de conservação, se eu medir o momento da partícula 1 e a posição da partícula 1 lá em Marte, consequentemente, por conservação de momento linear, eu vou saber o momento da partícula 2 e a posição da partícula 2, e de modo que a informação ela viajaria mais rapidamente que a velocidade da luz, e, consequentemente, a mecânica quântica não seria uma teoria completa, porque eu estaria violando o princípio da incerteza de Heisenberg, porque eu saberia com certeza qual é a posição e qual é a velocidade da partícula 2. Por outro lado, isso não é uma verdade, tá? Medição em mecânica quântica é algo muito complexo, eu preciso de uma base para medição, eu preciso combinar uma base de medição. Então, o fato de eu ter um número não significa nada. Um número fora de um contexto, ele não tem utilidade alguma. Então, obviamente que se eu medir algo da partícula 1, eu preciso comunicar como se deu essa medida para o outro laboratório, para que ele possa realizar as medidas conforme a base que eu estou usando, tá bem? E, além disso, quando eu meço posição e velocidade, eu tenho um erro associado a essa medida. Então, isso eu posso medir isso em Marte, Júpiter ou em qualquer lugar do espaço, que para qualquer medição eu tenho um erro associado. Portanto, não viola o princípio de incerteza de Heisenberg, nem a informação ela viaja mais rápido que a velocidade da luz, que demanda de comunicação clássica para que o outro laboratório saiba de que maneira a medida se procedeu. Então, a conclusão é que nenhuma definição razoável da realidade poderia permitir isso, mas isso é fato, tá? Essa propriedade de sistemas quânticos, ela é denominada emaranhamento. Então, aqui eu dou um exemplo bem simplesinho. Aqui eu dou um exemplo prático de como produzir emaranhamento, né? Aqui eu tenho um cristal não linear.
e eu irradio ele com radiação violeta, por exemplo. Só que a transição, a excitação, se dá a excitação eletrônica, só que a desexcitação é não linear. E aí esse processo ele emite dois fótons, e esses dois fótons são emaranhados. O nome desse fenômeno é conversão paramétrica descendente. Então, esses dois fótons eles estão emaranhados conforme a polarização. O que acontece aqui? Vai ser emitido dois anéis aqui. O anel azul, todos os fótons do anel azul é polarização vertical. E o anel vermelho, todos os fótons do anel vermelho é horizontal. Porém, vocês percebam que tem uma intersecção aqui, ó. Então, nesse ponto de intersecção, eu não sei, eu não consigo determinar se o fóton ele é vertical ou horizontal. Então, o que eu posso dizer é que se eu medir o primeiro fóton na vertical, obrigatoriamente o segundo fóton ele é horizontal. E o oposto também é válido. Se eu meço o primeiro na vertical, o segundo é na horizontal, de modo que eu tenho que escrever uma função de onda que é 1 sobre raiz de 2, horizontal, vertical, mais vertical, horizontal, ok? Então, só aqui para vocês verificarem como se dá a conversão, e nesses pontos de intersecção aqui, azul-vermelho, eu tenho fótons gêmeos, ok? Então, o fóton aqui, ele é gêmeo com o fóton aqui. Gêmeo no sentido que eles são emaranhados, ok? Então, basicamente é isso, tá? Se eu tenho uma função de onda desse jeito, vertical, horizontal, se eu envio um fóton para Alice e o outro fóton para Bob, e eles estiverem em dois laboratórios, se o Bob mede o fóton dele na horizontal, obrigatoriamente a Alice está medindo dela na vertical. O nome disso é emaranhamento. Em um circuito quântico, em um computador quântico, isso é uma operação trivial. Eu preciso de duas portas quânticas para fazer. É o operador Hadamard, que é um operador que gera superposição de estados, e o operador Cenótico. O operador Cenótico é um operador não controlado. Com base na informação do qubit 1, ele muda o estado do qubit 2. Ok? Então, para a computação quântica, eu preciso de algo chamado portas quânticas, que são os operadores, em análogas portas clássicas. Eu tenho um análogo à porta não, né, que é o bit flip da computação clássica, e o meu operador não, na computação quântica, ele tem que levar o estado 0 para 1 e o estado 1 para 0. Então, o operador não, na verdade, ele é uma matriz de Pauli, é a matriz de Pauli X. Então, atuando com X em 0, eu vou levar 0 para 1, e atuando em X no qubit 1, eu levo de 1 para 0, ok? Uma coisa importante é que os operadores quânticos, eles são reversíveis, ok? Então, para ter uma porta quântica, uma porta lógica, um quantum gate, eu preciso que o meu operador seja unitário. Então, o operador unitário ele tem a seguinte propriedade, né? O produto dele com o seu conjugado hermitiano, ela tem que dar a matriz de identidade, ok? E isso é um fato importante, porque se eu atuo duas vezes com ele, a outra coisa também é que o operador unitário ele é igual ao seu autoadjunto, que é o transposto complexo conjugado. Então, se eu multiplico, se eu atuo duas vezes, não é multiplicar, é atuar. Se eu atuo duas vezes com o operador unitário, ele retorna a operação para o estado inicial. O estado quântico ele volta para o estado de origem. Então, além do operador bit flip, eu tenho duas operações muito importantes, que é o operador Z e o operador Hadamard. O operador Z, ele causa uma mudança de fase no qubit 1. E essas mudanças de fase, elas são importantíssimas nos algoritmos quânticos, tá? E o operador Hadamard, ele produz superposição, que é algo muito importante também em circuito. Então, alguns exemplos aqui, né? O operador X, ele faz o bit flip.
Então, você percebe aqui que o estado que está com o alfa 0, aqui ele passa para alfa 1, e o beta, novamente, muda também aqui, ó, para 0. Além disso, o meu operador Z aqui, ó, ele produz uma mudança de fase no bit 1, porém não produz nada no 0. E bem como o meu operador Hadamard, que ele produz essa superposição. Ó, o meu estado 0, ele vai para 0 mais 1 sobre raiz de 2. E o meu estado 1, ele vai para 0 menos 1 sobre raiz de 2. Uma forma de representar operações quânticas na esfera de Bloch. Então, quando eu atuo com o meu x no estado 0, ele vai para o estado 1, e isso refere-se a uma rotação de 180 graus aí na esfera de Bloch. Ok? Então, a esfera de Bloch é uma ferramenta ótima para observar operações quânticas. Nós temos simuladores e ferramentas fantásticas disponíveis online para esse tipo de estudo. Então, fazendo um paralelo aqui das portas quânticas aqui com as portas clássicas, né? Então, esses são os logic gates, né, que são as portas utilizadas na computação clássica. Vamos pegar um exemplo aqui, o AND. O AND aqui, se a minha entrada for 0, pela minha tabela verdade, a minha saída vai ser 0. E se a minha entrada for 0, 1, a minha saída vai ser 0. Então, para cada 2 bits de entrada, eu tenho 1 bit de saída. Isso eu posso conferir na minha tabela verdade. Então, o que acontece aqui, ó? Se o meu bit de saída for 0, eu não consigo saber se os meus bits de entrada foram 00, 01 ou 10, ok? Então, os logic gates, ou as portas clássicas na computação clássica, elas não são reversíveis como as portas quânticas. Então, as portas quânticas, elas são mais vantajosas que as portas clássicas. Então, aqui, como eu disse para você, as portas quânticas são reversíveis. Aqui, a porta X, qual que é a função dela no estado 0 e 1, o Hadamard, bem como o CNOT. O CNOT é um operador importantíssimo, tá? Ele aparece em muitos circuitos quânticos. Então, basicamente, é o seguinte, com base no estado do qubit 0, ele muda o estado do qubit 1. Então, se a entrada aqui for 0, 0, então a saída vai ser 0, 0. Por outro lado, se a entrada for 1, 1, a saída vai ser 1, 0. E aqui, novamente, se eu coloco o operador, se eu tenho entrada 0, 0, e coloco o operador Hadamard atuando no qubit 1 e o CNOT atuando nos dois, o meu estado 0, 0, ele produz um estado emaranhado, ok? Isso significa que se eu medir o qubit 1 no 0, consequentemente, o qubit 2 estará no 0 também. E o mesmo acontece para o 1. O emaranhamento ele é importantíssimo porque eu posso transferir informação quântica de um qubit para outro qubit. Lembrando que os qubits são suscetíveis à medição. Se eu meço um qubit, eu destruo o estado quântico dele. Agora, pense no seguinte, eu posso fazer um conjunto de operação que eu transfiro a informação desse qubit para outro qubit, preservando o original. Então, ao medir a minha informação quântica, eu preservo o meu estado original. Isso é importantíssimo na computação quântica. Então, finalizando a minha revisãozinha aqui de computação quântica, eu vou tratar aqui do algoritmo de Grover. Como eu disse, o João teve a oportunidade de trabalhar com ele aí no TCC dele, para ter um pouquinho de introdução de teoria de formação quântica. E, basicamente, o algoritmo de Grover, ele serve para fazer busca em banco de dados aleatórios, né? Então, para buscar em banco de dados aleatórios, a única forma que o computador clássico tem é ir 1 por 1. Se ele vai 1 por 1, o número de tentativas médias vai ser n dividido por 2, em um conjunto de buscas que eu estou avaliando a eficiência do meu algoritmo. Por outro lado, para o algoritmo quântico, ele demora raiz de n tentativas. Então, perceba, se os meus dados aumenta, como ele
demanda raiz de n tentativas, o meu tempo computacional diminui muito comparado com o algoritmo clássico. Então, só para vocês entenderem aqui, nesse diagrama aqui, fica bem simples de visualizar. Então, essas colunas azuis aqui são amplitudes de probabilidades, tá? Então, pensar o seguinte, se eu tenho aqui, quantos que eu tenho? Eu tenho 8, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 qubits. 3 qubits. Então, eu aplico Hadamard nesses 3 qubits, eu produzo superposição, e aí todos os qubits eles têm a mesma amplitude de probabilidade. Então, 0000 tem a mesma amplitude de probabilidade que os demais, ok? Então, tem 8 estados. Aí eu tenho um circuito oráculo, que ele faz? Ele inverte a fase da informação que eu estou buscando, ok? Esse circuito oráculo inverte a fase, e aí, a passar por esse oráculo, eu tenho uma amplificação de fase. Então, a informação que eu tenho interesse, ela é amplificada, e, ela funciona da seguinte maneira. Eu reverto a fase das informações que eu não quero e inverto novamente a fase da informação que eu quero. E passa por uma fase de amplificação, um circuito de amplificação. Ou seja, a amplitude de probabilidade do que eu não preciso diminui e a que eu preciso aumenta. Óbvio que esse algoritmo ele não é determinístico, ele é probabilístico, mas eu demando muito menos passo para chegar no meu 99,9%, que é o 100%, ok? E aí é só fazer a medição e, consequentemente, encontrar a informação que eu estou buscando com número de passos da ordem de raiz de n, ok? Então, finalizando aqui, o que eu preciso para ter computação quântica? Eu preciso um estado de entrada, produzir um estado de entrada de forma robusta, ou seja, se eu vou alimentar meu circuito com qubits no estado zero, eu tenho que garantir que esses qubits eles estão entrando com estado zero. Aí eu tenho que implementar um conjunto de transformações unitárias. Obviamente, quando eu estou interagindo com o meu sistema, eu vou estar introduzindo ruído quântico. E aí, consequentemente, eu tenho que estar medindo um estado final. Então, os sistemas quânticos eles são muito suscetíveis à interação. Por isso que um computador quântico, eu uso apenas 10% dos meus qubits são úteis para o processamento da minha informação, e os outros 90% eles são utilizados para correção de erro quântico. Óbvio que com o desenvolvimento da computação quântica, a tendência é que isso diminua. Diminua o quê? Eu consiga ter mais qubits úteis para processamento da informação. Então, aqui eu não vou falar dessa tabela, depois isso vai ficar gravado, vocês pausem aí caso tenha interesse, mas aqui ele é um paralelo entre computação clássica e computação quântica, e eu já discuti isso ao longo da minha apresentação. Então, agora eu vou para a parte aplicada da minha apresentação, que é falar sobre PCA. Primeiro eu vou falar de análise de componente principal clássica, e aí depois como eu posso converter essa análise de componente principal de modo a usar isso no computador quântico. Então, basicamente, a análise de componente principal é uma análise multivariável. Ela é muito usada como classificador. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de amostras e eu tenho espectros dessas amostras. E o espectro ele não permite eu classificar a origem da minha amostra, não é tão claro. Porém, talvez, nem sempre é possível, se eu fizer uma análise de componentes principais ele consegue identificar algumas variáveis ocultas no meu sistema, e eu posso usar esses espectros como classificador, desde que eu faça PCA. Mas, basicamente, é o seguinte, o PCA ele tem a função de reduzir a dimensionalidade do meu sistema, ok? Então, o que o PCA ele identifica? Ele identifica a direção de maior variação
de maior variância no meu conjunto de dados, ok? Então, se você olhar aqui, ó, nessa figura aqui, eu tenho os dados distribuídos, e aí, após executar o PCA, eu identifico a direção de maior variação, consequentemente, eu consigo aqui classificar os meus dados em 4 grupos. Agora, vamos entender como isso é feito. Então, primeiramente, você vai ter uma matriz de dados. Uma matriz de dados, ela funciona como o seguinte. Nas linhas, eu tenho N amostras. Então, N amostras por M dados, ok? No caso, a coluna, eu vou ter M dados. Então, isso aí pode ser espectro, pode ser imagem, pode ser indefinida, pode ser várias coisas. Mas a base eu vou ter N amostras e essas amostras, elas vão fornecer N dados, M dados. Então, eu tenho uma matriz N por M, ok? N linhas por M colunas. Primeiro ponto, eu tenho que centralizar esses dados. O que eu vou fazer? Eu vou em cada coluna e vou calcular a média. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa distribuição em uma distribuição normal reduzida, ou seja, eu vou colocar todo mundo com média zero, e aí a variância ela vai caracterizar aquela coluna de dados. Ok? Então, fiz isso, centralizei meus dados. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma matriz de covariância. E a matriz de covariância, ela é basicamente essa matriz X centralizada, transposta pela matriz X. Então, quando eu faço isso, eu faço com que a minha matriz ela se torne uma matriz quadrada e de covariância, tá? Então, em vez das variâncias, eu vou ter as covariâncias, porque eu vou ter produto entre as variâncias. Ok? Tendo essa matriz quadrada, o próximo passo é o seguinte, eu vou diagonalizar essa matriz. E aí, diagonalizando, eu determino os autovalores, ok? Então, quando eu determino esses autovalores, o maior autovalor, ele vai me dizer qual é a direção dos meus dados que tem a maior variância. E essa vai ser a minha componente principal. Normalmente, essa componente principal, ela armazena a maior variância dos dados. Então, aqueles conjuntos de M dados, de M variáveis que eu tinha, eu consigo reduzir para 2 ou 3 variáveis. Ok? Porque as componentes principais, elas carregam as maiores variâncias dos dados. Lembrando que as componentes principais, elas são escritas com combinações lineares das minhas componentes originais do meu sistema. Ok? Então, encontrei a componente principal diagonalizando, aí eu consigo representar o meu sistema que tem N por M dimensões em apenas 2 dimensões ou 3 dimensões, que são as dimensões das componentes principais. Então, como eu disse para vocês aqui, ordenar as componentes pela variância explicada, da maior para a menor, e aí eu projeto os dados que eu tinha com aquelas componentes originais, eu passo a projetar ele agora em termos das componentes principais. Então, o PCA, ele é uma ferramenta para reduzir a dimensionalidade do sistema e, consequentemente, eu posso depois usar esse PCA como uma ferramenta para machine learning, porque eu vou estar trabalhando com dimensão reduzida no meu sistema. Então, como eu disse para vocês, cada componente é uma combinação linear das originais, das variáveis originais. Os autovalores indicam a variância explicada. Então, a principal componente, ela vai ser a maior variância. E aí, o que eu consigo? Eu, com poucos componentes, eu posso capturar a maior parte da informação. Lembrando que eu estou diagonalizando o meu sistema. Quando eu diagonalizo o meu sistema, obviamente que PC1 e PC2 eles vão compor uma base ortogonal. Ou seja, a variância PC2 ela é ortogonal à variância PC1. E uma das principais funções dos componentes principais é usar
isso como um classificador. Perceba que quando eu não estou trabalhando nas componentes principais, fica difícil classificação, porém, quando eu passo para componentes principais, fica muito claro que aqui eu tenho 4 grupos de amostras. Então, como eu havia dito para vocês, eu posso usar a componente principal para redução de mensalidade, compressão e reconstrução de imagem, classificação de imagem ou amostra. Eu posso, se eu tenho um conjunto de dados complexo, eu posso visualizar ele em 2D, no caso que eu considero 2 componentes principais, ou em 3D para 3 componentes principais. E como eu estou trabalhando com vetores muito simplificados, com 3 componentes agora, fica muito simples para eu trabalhar como ferramenta de auxílio para machine learning, ok? Grandes limitações para o PCA clássico é o quê? É óbvio que ele trabalha com combinações lineares, então ele não consegue capturar relações não lineares. E o problema é o tempo computacional. Se eu estou trabalhando com matriz de dados muito grandes, o tempo ele cresce com n ao cubo. Então, é óbvio que se eu for trabalhar com Big Data no PCA, o tempo computacional, às vezes, ele se torna impraticável. Então, eu tenho que fazer pré-filtragens de dados para introduzir no PCA para se tornar viável. Bem, agora vou introduzir o PCA quântico, e o PCA quântico é muito simples. É muito simples. Se você conhece o PCA clássico, o PCA quântico ele se torna muito simples. Então, como o PCA clássico ele depende de muito tempo computacional para grandes dimensões, o PCA quântico eu tenho algoritmos muito eficientes para diagonalização de matrizes, obviamente, porque isso é uma propriedade clara, é uma propriedade trivial de sistemas quânticos. Ok? Então, como eu havia dito para você, o PCA clássico ele demanda n ao cubo. E o PCA quântico ele cresce, vocês sabem, né, que óbvio, né, os físicos eles sabem que o Boltzmann escolheu a função logarítmica para caracterizar a entropia, justamente porque ela é uma função de crescimento lento. Né? Então, o crescimento da função é lento, então log de n cresce muito lentamente. Então, você pode aumentar muito a dimensão do teu sistema, que o tempo de crescimento ele vai aumentar pouquíssimo, porque o crescimento da função logarítmica é muito lento. Então, consequentemente, o PCA quântico ele é muito eficiente, comparado ao PCA clássico. Então, o que eu tenho que fazer? Basicamente, é o seguinte, lembra que você tem uma matriz de covariância, e essa matriz de covariância ela precisa ser diagonalizada. Essa matriz de covariância ela tem que ser convertida em um vetor de estado, um estado quântico. Então, obviamente, quanto maior for esse vetor de estado, mais qubits são necessários, mas o fato é que eu vou ter um vetor de estado, e a única operação que eu preciso fazer para usar o PCA clássico, transformar a minha matriz de covariância útil no meu PCA quântico, é fazer com que a minha matriz de covariância ela seja escrita como um vetor de estado, ou um operador densidade. E o operador densidade ele precisa ser um operador de traço 1, ok? Então, eu preciso fazer com que essa operação, eu preciso eu preciso introduzir operações na minha matriz de covariância para que ela se torne um vetor de estado. Mas isso não é problema, é possível no computador quântico sem problema algum. E a partir daí, eu diagonalizo o meu vetor de estado e, consequentemente, eu tenho acesso... eu diagonalizo meu operador de densidade, escrevo meu operador de densidade numa base numa base diagonal e, consequentemente, eu já tenho acesso direto às componentes principais.
E aí, como o computador quântico ele faz isso? Ele usa um operador que é um operador, é um circuito de estimativa de fase, que logo eu já vou explicar como ele funciona, e ele é capaz de medir os altos vetores e altos valores. Então, obviamente que eu converto a matriz covariância em operador densidade, e diagonaliza esse operador densidade. Cada autovetor é uma componente principal, e as amplitudes de probabilidade, elas são as variâncias explicadas. Então, só para vocês entenderem aqui como funciona o algoritmo para estimativa de fase, é simplesmente você aplicar operações unitárias, tá? Lembrando que operações unitárias, elas não produzem emaranhamento, tá? E elas são reversíveis, então eu consigo aplicar uma operação unitária aqui, e se eu aplicar ela na sequência, eu consigo que ela retorne ao meu estado original. Então, essas operações unitárias, elas são controladas por um Hadamard, e dessa forma aqui, ó, eu consigo transferir para os meus bits de controle a fase associada ao meu qubit do estado que eu desejo encontrar. E aí, por transformada de Fourier inversa, eu consigo transformar essa informação em uma informação binária, e, consequentemente, eu consigo estimar com alta probabilidade qual é o estado quântico que eu estou observando. E, consequentemente, fazer as operações nele necessárias para a diagonalização. Então, eu consigo mapear esse estado quântico com esse algoritmo e, consequentemente, determinar os altos vetores e altos valores para esse estado e retirar as minhas componentes principais. Então, vantagens do PCA é o tempo, né? Enquanto um cresce com n ao cubo, o outro é logarítmico. Eu posso, no caso do PCA quântico, trabalhar com dimensões altíssimas, que são impraticáveis nos computadores clássicos, e eu posso resolver problemas ainda impraticáveis aí para os computadores clássicos. Então, obviamente que os problemas agora do PCA quântico, eles estão associados aos problemas que a computação quântica enfrenta até hoje, né? Então, eu demando 90% dos qubits para correção de erro quântico, computador quântico não está acessível para todo mundo, e a preparação do estado de densidade ainda, ela pode introduzir erros, e obviamente que ainda eu tenho essas limitações, porém, os computadores quânticos, eles estão se desenvolvendo muito rapidamente, e esses problemas, eles vão ter soluções triviais daqui a uns tempos. Então, o PCA quântico, ele acelera, ele tem tempo menor, e, consequentemente, eu posso trabalhar com muitos dados. Então, aqui um quadrinho comparativo, né? Então, o PCA clássico, eu vou ter uma matriz covariância que eu preciso diagonalizar essa, e computacionalmente isso é muito custoso. Os algoritmos quânticos para altos valores e altos vetores, eles são muito eficientes. O tempo aqui, ele cresce com a dimensão do meu sistema ao cubo, enquanto aqui ele cresce com um logaritmo da dimensão. Eu uso linguagens tradicionais, aqui eu preciso de hardware quântico. O PCA clássico está consolidado, por outro lado, problemas de alta dimensionalidade eu não consigo resolver, porque o tempo computacional é da ordem do universo, então é impossível. Porém, os algoritmos quânticos, eles estão os computadores quânticos, eles já estão disponíveis, óbvio que não para todo mundo, mas eles estão eles estão evoluindo de maneira rápida, ok? Então, o PCA, ele é muito importante, porque como eu reduzo a dimensionalidade do meu sistema, por exemplo, se eu estou trabalhando com duas dimensões, só com PC1 e PC2,
Então, eu vou ter um vetor bidimensional e para treinar algoritmos de machine learning é muito mais rápido. Então, você usa o PCA para uma filtragem e o machine learning para uma classificação. Eu estou fazendo trabalho de classificação de imagem usando algoritmos quânticos e eu estou tendo ótimos resultados. Acredito que mês que vem o artigo está saindo. É um trabalho em parceria com a Índia e hoje eu mandei os dados para eles, então eu estou bem otimista com essa parceria e vamos ter ótimos resultados aí. Então, conclusão rápida aqui, o PCA clássico ele já é consolidado e eficiente, o PCA quântico ele tem essa capacidade fenomenal, porém ainda os algoritmos quânticos eles estão em desenvolvimento, e a bem da verdade que no futuro, quando eu for trabalhar com Big Data, eu vou... É 100% de certeza que eu vou ter um PCA quântico associado a um machine learning aí para classificação de dados. Então, é isso, tá, pessoal? Então, finalizando aqui, eu quero passar algum paralelo da computação quântica hoje, e aí a gente pode encerrar, tá? Então, nós temos as Big Techs, elas estão muito interessadas na computação quântica, então a gente tem que abrir o olho, né? Se aonde o dinheiro está havendo investimento, quer dizer que essa é uma área que pode vir a ser promissora. Não somente isso, Estados Unidos, China, Índia, eles estão colocando bilhões de investimentos, bilhões mesmo, em computação quântica, porque existe um problema de segurança associado, né? Então, existe uma tensão muito grande, porque com a supremacia quântica, a criptografia, ela passa... O modo de criptografia que nós usamos hoje em dia, ele passa a não existir mais. E, óbvio que isso demanda desafio, nós precisamos ter computadores quânticos estáveis e que não demandem tantos qubits para correção de erro quântico. Os computadores quânticos eles vão resolver problemas que são impraticáveis, né, para os computadores clássicos, porque os computadores clássicos eles demandam tempo do 10 mil anos, o tempo do universo, e o computador quântico vai resolver isso em segundos. Então, simulação de materiais, criação de novos materiais, criação de novos fármacos. Nós estamos caminhando para um momento em que nós iremos simular o fármaco, simular a realidade para depois produzi-la. Então, nós teremos impacto direto no como nós vemos o mundo hoje, tá? Então, como nós pensamos o mundo, isso vai mudar. E, inclusive, meteorologia vai mudar bastante, previsão de catástrofes climáticas, como o computador quântico ele pode processar muitos dados em paralelos. Então, nós teremos uma grande revolução na informação nos próximos 5, 10 anos. Óbvio que aqui eu trago uma mensagem otimista para vocês, né? Como é uma área que está em crescimento e é uma área que está muito relacionada à física, a formação em física ela vai ser fundamental nesse novo cenário. Então, física tem papel essencial nessa nova área, então é importantíssima a nossa formação, e tanto fazer mestrado, doutorado. E eu acredito que o trabalho de pesquisa que vocês estão desenvolvendo no mestrado e no doutorado de vocês, no futuro, ele vai passar por um computador quântico, com certeza. E como estudantes de física, vocês têm base para impulsionar toda essa revolução tecnológica, e a formação na física é uma formação que ganha muita importância nessa área. Então, entender esse conceito hoje é estar preparado para o amanhã. Então, a nossa formação ela é uma formação base nessa área e muito importante. Então, aqui eu fecho com 2 frases do Deutsch, que é: não estamos apenas construindo computadores melhores, mas reescrevendo as leis da informação. Então, o computador quântico ele não é um computador melhor que o clássico, ele é um computador que ele vai resolver problemas que o computador clássico não resolve.
E aqui, obviamente, eu fecho com essa frase aqui que a computação quântica não substituirá a clássica, mas resolverá problemas que hoje consideramos intratáveis. Então, isso passa por cura de doenças e grandes catástrofes. Então, a computação quântica ela vai ser ferramenta para resolver esses grandes problemas. Então, para quem tiver interesse, dá para acessar o simulador aqui. Aqui você consegue simular alguns algoritmos quânticos e entender um pouco como funcionam os algoritmos quânticos. E aqui é um simulador gratuito da IBM. Eu recomendo para quem tem interesse, dar uma olhadinha lá, que é bem fácil de mexer, tá bem? Então, João, novamente eu agradeço o convite e estou disponível aí para perguntas. Então, muito obrigado. Aqui está meu e-mail, tá? Se alguém tiver interesse em entrar em contato para alguma dúvida ou parceria de trabalho, ou tem interesse em saber mais alguma coisinha, fiquem à vontade para perguntar e eu estou à disposição. Bom, já de antemão gostaria de agradecer pela sua apresentação e seu tempo, né, por estar aqui divulgando essa linha muito interessante para o pessoal. No momento não há perguntas, vou aguardar um minutinho, caso apareça alguma, tá? Tranquilo, mas João. até lá, tudo bem. Novamente agradecendo o seu tempo e disponibilidade. Acredito que, assim como todos que assistiram aqui, surgiu uma pinta de interesse, né, em cada um, para procurar cada vez mais a informação sobre tratamento de dados, tanto na questão da informação quântica, a própria mecânica quântica, né? Então, muito obrigado. Isso é importante dizer que nós temos já um conjunto tipo de Python, tudo desenvolvido para programação em algoritmos quânticos, tá? Então, nós temos, esse ano ainda vai ser instalado um simulador, um computador, um cluster aqui dedicado somente à simulação de algoritmos quânticos, e ele vai simular um computador quântico de 23 qubits. Então, vai dar para fazer bastante coisa em prototipagem de algoritmos. Ótimo. Bom, acredito que no momento não surge nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Acredito que pode dar por encerrado o nosso seminário, tá? Então, tá certo então, João. Então, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Agradeço a todos que estavam até esse momento assistindo. Espero que tenham criado uma pinta de interesse e para buscar cada vez mais essa área muito bonita. E muito obrigado a todos. E esse seminário vai ficar disponível, tá? Vai ficar como público no canal que vocês estão assistindo aqui, no meu canal. E eu vou tentar levar isso para os portais também da UDESC para que fique público para todos que tenham interesse de assistir, beleza? Então, muito obrigado, professor Paulo. Se tiver mais alguma... Valeu, João. Eu que agradeço aí e desejo todo sucesso para você aí na sua jornada como físico aí. Valeu, professor. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até.